Olá meninos, tudo bem? Professora Raquel. Eu trago para vocês aqui a correção da atividade 4. O assunto da atividade 4 é forças intermoleculares. Eu fiz uma revisão de geometria molecular, a gente reviu geometria e a gente começou a ver as forças intermoleculares que ocorrem entre as moléculas quando elas estão juntas. É diferente de ligação química, que ocorre entre os átomos para formar uma substância. Então, ligação química ocorre entre um átomo e outro e forma uma substância. Quando essa substância está formada, eu tenho várias, né, como esse copozinho aqui de água, eu tenho várias moléculas de água, então elas interagem uma com as outras. Então, essas interações a gente chama de forças intermoleculares. É uma força que uma molécula exerce sobre a outra. A gente viu que existem alguns tipos de forças intermoleculares. É o que faz essas moléculas estarem juntinhas, não irem para o estado, né, gasoso, por exemplo, tá? Então, eu trago aqui algumas questões da atividade 4 para a gente corrigir, tá certo? Vamos lá. A primeira questão diz assim: a seguir, temos uma escala de eletronegatividade em ordem crescente, né, do menor para o maior. O hidrogênio pode se ligar a cada um dos elementos abaixo por meio de ligações covalentes. Com base nessa escala de eletronegatividade citada, qual desses elementos o hidrogênio deve se ligar para resultar em uma maior polaridade de ligação? Bem, ele está perguntando qual desses elementos o hidrogênio vai se ligar e vai ficar uma ligação muito polar, né? Que vai ter uma ligação muito polar. Vamos ver o que é polaridade, né? Uma ligação é polar quando existe uma diferença de eletronegatividade entre dois átomos, ou seja, um quer mais elétron que o outro. Então, quando um átomo A se liga com o átomo B, e esse átomo B é muito mais eletronegativo, ele tende a puxar mais elétrons do átomo A, tá? E a gente diz que forma um dipolo maior desse lado, como se ficasse assim, né, a molécula. Então, eu tenho, então, um dipolo negativo desse lado, porque é o lado que está querendo mais elétrons, e o lado positivo desse lado, tá certo? Então, aqui é uma ligação que a gente chama de polar, tá? Porque existe uma diferença de eletronegatividade. Beleza. Aí, se o hidrogênio se liga a qualquer outro átomo que tenha maior eletronegatividade que ele, quanto mais eletronegativo esse átomo for, mais polar a ligação vai ser. Então, esse átomo aqui, X, que o elemento H vai se ligar, que o átomo H vai se ligar, quanto mais alta for a eletronegatividade dele, tá? Mas eu tenho uma ligação polar, tá bom? Então, aqui na nossa escala, que a questão deu, a gente viu que qual é? Aqui, esse O aqui é uma continuação da frase, tá, gente? É o hidrogênio pode se ligar. Então, a escala termina bem aqui assim, tá? Então, o elemento aqui mais eletronegativo que nós temos é o F, é o flúor. Então, o F vai resultar em uma ligação mais polar, porque ele é o mais eletronegativo. Depois dele, eu tenho o O e o N, tá bom? Então, a resposta certa é a letra A, tá? Então, vamos lá. Segunda questão. Analise as seguintes informações. Molécula CO2 é angular. Molécula H2O é polar. E a molécula de amônia, NH3, é piramidal. No item 1 e 2 e 3, ele está falando de geometria. E aqui no item 2, ele está falando de polaridade, tá certo? Se uma molécula é polar ou é não polar. Vamos analisar. A molécula CO2 é angular? Eu já fiz o CO2 para vocês. A gente já viu que o CO2 é assim, ó, tá? A gente já viu em aulas passadas que o CO2 forma uma geometria linear. Por que ela é linear? Porque não sobra par de elétrons no átomo central. Então, aqui a geometria de 1 é linear, não sobrou par. Então, a 1 é falsa, tá certo? A molécula de água é polar? Vamos ver. A molécula de água, ela não fica linear que nem o CO2, ela fica angular. Por quê? Porque sobra par de elétrons aqui no átomo central, tá bom? Sobra par. Será que essa molécula é polar ou apolar? Como é que eu sei? Você vai analisar cada ligação. Essa ligação, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o dipolo puxa para cá. Então, eu tenho aqui um dipolo negativo e um dipolo positivo, tá bom? Essa ligação, o oxigênio é mais polar. Então, todos os vetores estão indo para o mesmo lado.
Não tem como eles se anularem aqui, estão todos indo para o mesmo lado. Se estão todos indo para o mesmo lado, eu tenho aqui uma molécula polar, tá bom? Então, a água é polar, sim, verdadeiro. Então, a 2 é verdadeiro. A amônia é piramidal, o NH3, a gente já fez também a amônia. Você pode voltar aí em aulas passadas. A amônia, tá aqui, ó, NH3, ela forma uma pirâmide. Por que ela forma uma pirâmide? Porque sobrou um parzinho aqui, ó. A amônia, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons no átomo central. 1, 2, eu usei um para cá, usei um para cá e usei um para cá. 5. Sobrou um par aqui, tá bom? E aí forma uma pirâmide, tá? Esses átomos de hidrogênio são puxados para baixo. Então, a 3 também é verdadeira. Então, nós temos 2 e 3 verdadeiros. Tá bom? Muito bem. Agora é sobre forças intermoleculares, né? Vamos lá. Os compostos HF, NH3 e H2O apresentam elevados pontos de ebulição quando comparados a H2S e HCl. Por quê? Por que esses 3 compostos aqui têm alto ponto de ebulição e fusão? Ou seja, eles demoram muito a ir para o estado gasoso. Eu tenho que botar muita temperatura para essas moléculas irem para o estado gasoso. Por quê? A gente já viu que o que faz uma molécula ir de um estado líquido para o gasoso, demorar ela aí, é as forças intermoleculares que elas estão lá, né? Fazendo elas ficarem unidinhas. Quanto mais forte for essa força, mais energia eu tenho que dar para elas irem para o estado gasoso, tá bom? Então, aqui a gente viu que uma força muito forte é quando o H está ligado ao N, não é? A gente já viu nessa aula aqui, ó. Tá aqui, eu já coloquei aqui para vocês, ó. Quando o H está ligado ao flúor, ao N ou ao oxigênio, tá? Eu tenho, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu tenho uma ligação de hidrogênio. Tá bom? Então, quando o H estiver ligado ao F, O e N, é ligação de hidrogênio. Se não tiver o H, eu tenho o H ligado ao S, ao E, a outro elemento eletronegativo, é uma interação de polo de polo. Então, aqui na nossa questão, nós temos que o H está ligado ao F, né? Ó, aqui, ó. Está ligado ao N e está ligado ao O. Então, os 3 aqui formam-se ligação de hidrogênio, que é uma ligação mais forte do que essas 2 moléculas aqui, ó, que é só de polo. Que interação é essa? Das moléculas é só de polo, tá? Então, esses compostos aqui têm ponte de hidrogênio, por isso que essas pontes de hidrogênio elevam o ponto de fusão delas, tá? Porque a de polo é mais fraquinha, tá bom? A de polo. Então, elas têm o alto ponto de fusão devido às ligações de hidrogênio entre as moléculas, tá certo? Letra C. Então, essas 3 aqui de baixo, a interação é de polo, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos algumas moléculas, tá? Ele quer saber qual delas forma ligações de hidrogênio com a água. Aqui ele colocou o desenhozinho delas, colocou a fórmula molecular de cada um. Ele quer saber quanto às forças moleculares. A molécula que forma de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio com a água, a gente acabou de ver. Para formar ponte de hidrogênio, o H tem que estar ligado ou ao F, né? Ou ao O, ou ao N. Tá certo? E aí, quem é que está ligado ao F ou ao N? A água não, porque a água ele não colocou aqui, né? A água é, mas ele não colocou. Ele quer uma que seja igual da água. O C, o O, não, nem H tem aqui, tá certo? O N, olha aqui, tem o N ligado ao H. Essa aqui nós temos, ponte de hidrogênio. O fósforo, não. Esse também não. E esse também não. O único que tem o N ou o F ligado diretamente ao H é a amônia. Então, a resposta é a letra C. Então, aqui na amônia, nós temos pontes de hidrogênio, tá bom? Então, se a gente comparar a amônia, se a gente colocar aqui amônia e pH3, qual vai ter maior ponto de ebulição? Qual vai demorar mais a ferver? A amônia. O pH3 não tem ponto de hidrogênio. As interações dele é só de polo, tá? E se é só de polo, ela é mais fraca, tá bom? Então, a resposta certa é a letra C, tá? Um abraço para vocês. Até o próximo encontro, tá certo? Estudem para a prova, que é na próxima semana.